Graça e paz do Senhor Jesus. Vamos ler Jó capítulo 6. Ah, se a minha queixa de fato pudesse ser pesada, e contra ela numa balança se pusesse a minha miséria. Esta, na verdade, pesaria mais que a areia dos mares. Por isso é que as minhas palavras foram precipitadas. Porque as flechas do Todo-Poderoso estavam cravadas em mim, e o meu espírito sorve o veneno delas. Os terrores de Deus se armam contra mim. Será que o jumento selvagem zurra quando está junto à relva? Ou será que o boi berra junto ao seu pasto? Pode-se comer sem sal o que é insípido? Ou haverá sabor na clara do ovo? Aquilo que a minha alma recusava tocar, isto é agora minha comida repugnante. Quem dera que se cumprisse o meu pedido e que Deus me concedesse o meu desejo, que fosse do agrado de Deus esmagar-me, que soltasse a sua mão e acabasse comigo. Isto ainda seria a minha consolação, e eu saltaria de contente na minha dor, que é implacável. Porque não tenho negado as palavras do santo. Por que esperar se já não tenho forças? Por que prolongar a vida se o meu fim é certo? Por acaso a minha força é a força da pedra? Ou é de bronze a minha carne? Não encontro em mim mesmo socorro. Foram afastados de mim os meus recursos. Ao aflito deve o amigo mostrar compaixão, mesmo ao que abandonou o temor do Todo-Poderoso. Meus irmãos me enganaram. São como um ribeiro, como a torrente que transborda no vale, turvada com o gelo, com a neve que nela se esconde, torrente que seca quando o tempo aquece e que no calor desaparece de seu lugar. As caravanas se desviam dos meus caminhos, sobem para lugares desolados e perecem. As caravanas de Temá procuram essa torrente, os viajantes de Sabá por ela suspiram. Ficam envergonhados por terem confiado, quando chegam ali ficam decepcionados. Assim também vocês não me ajudaram em nada. Veem os meus males e ficam com medo. Por acaso pedi que me desse recompensa? Ou da riqueza de vocês que me trouxessem algum presente? Será que pedi que me livrassem do poder do opressor? Ou que me resgatassem das mãos dos tiranos? Ensinem-me e eu me calarei. Mostrem-me em que tenho errado. Como são persuasivas as palavras retas. Mas o que é que a repreensão de vocês repreende? Por acaso vocês pensam em reprovar as minhas palavras, ditas por um desesperado ao vento? Até sobre um órfão vocês lançariam sortes e seriam capazes de vender um amigo. Agora, pois, tenham a bondade de olhar para mim e vejam que não estou mentindo na cara de vocês. Por favor, mudem de parecer e que não haja injustiça. Mudem de parecer e a justiça da minha causa triunfará. Há iniquidade em meus lábios? Será que a minha boca não consegue discernir coisas perniciosas? Glória a Deus. Aqui nós temos a primeira resposta de Jó aos seus amigos. De maneira específica a Elifaz, que foi o primeiro amigo de Jó, a tentar exortá-lo, até mesmo reprová-lo, usando até de uma teologia misturada com verdades e julgamentos sem compaixão. E agora Jó responde ao seu primeiro amigo, mas a gente percebe que ele está falando com os três amigos que chegaram para consolá-lo no meio da sua dor tão terrível. E a resposta de Jó vem através de muitas perguntas. Ele faz pelo menos 12 perguntas no capítulo 6, no capítulo 7 faz também mais 9 perguntas. Sabe quando o nosso coração está cheio de perguntas? Quando nós estamos passando por situações que a gente não sabe a resposta e pessoas às vezes chegam perto da gente, tentam nos ajudar, mas alguns acabam sendo duros demais ou imprecisos. Às vezes a compaixão por aquele que sofre é melhor do que tentar dar explicações teológicas abstratas, confusas, e é isso que Jó está questionando. E Jó, irmãos, no capítulo 6, a primeira resposta dele, nós vamos ver que o livro de Jó todo tem esse diálogo. Os amigos falam e ele responde, e ele coloca a sua posição,
mas buscando alívio do seu sofrimento. O que nós não podemos desistir, irmãos, é de buscar a Deus e de buscar ouvir as pessoas para vencer as nossas batalhas, os nossos temores, as nossas lutas. Jó, por mais que ele estivesse sofrendo e os amigos não trouxessem muito palavra de sabedoria, ele perseverava, ele queria ouvi-los, ele queria realmente que Deus respondesse. A batalha de Jó, essa provação dele, toda de enfermidade, de sofrimento, alguns acreditam que durou de 9 meses a 1 ano, mas ele não desistia. Inclusive, nós não demos esta ênfase, mas nos capítulos anteriores, logo no início da sua enfermidade, diz que ele pegou um caco e ele ficava se raspando com aquele caco. É uma maneira dele mostrar que ele estava tentando de alguma forma lutar contra aquela enfermidade, limpar. Ele não desistia, ele pegou um caco e ele se raspava, se coçava com aquele caco. Ele queria sair desta grande dor que ele estava passando. Deus estava tratando com ele, era um processo de Deus que ele não compreendia, ele vai compreender lá no fim, mas ele está buscando ao Senhor. E essa resposta no capítulo 6 de Jó, ele responde através de algumas queixas. Ele se queixa com seus amigos, e olhe comigo, em primeiro lugar, ele se queixa porque ele se sentia ferido por Deus. O versículo 4 ele diz: as flechas do Todo-Poderoso estão cravadas em mim. Ele sentia como um peso, como se Deus estivesse ali sobre ele. Essa é a primeira queixa de Jó. A segunda queixa de Jó é que ele queria acabar com a dor dele. Ele queria arrancar aquela dor dele. No versículo 10, isso seria minha consolação. Ele fala que seria bom se Deus o esmagasse, acabasse logo com a vida dele. Versículo 10, eu saltaria de contente na minha dor, que é implacável, porque não tenho negado as palavras do santo. Ele disse: se Deus tirasse a minha vida, irmãos, no meio do desespero, a pessoa pensa as coisas mais terríveis. Se Deus tirasse a minha vida e aliviar minha dor, ele não queria morrer, ele não estava pensando em suicídio, porque ele conhecia o Senhor, ele sabe que o Senhor é Deus, e ele não faria isso contra o Senhor, contra ele, contra a sua família. Mas ele, no desespero, ele disse: se o Senhor tirasse a minha vida, seria um alívio, porque eu estou debaixo de muita dor. Então ele estava se queixando também da sua dor. E em terceiro lugar, ele estava se queixando porque ele não tinha força, ele não encontrava força nele mesmo. Olha o versículo 13: não encontro socorro em mim mesmo, foram afastados de mim os meus recursos. Nós muitas vezes, no meio de uma tribulação, a gente consegue enfrentar, pensar em algo novo, resolver, mas às vezes momentos que as dores são tão intensas que a gente não consegue sair delas sozinho. Nós não conseguimos encontrar força na gente, naquilo que a gente pode explicar. Quantas pessoas estão com depressão, transtornos de ansiedade, vários tipos de transtornos que elas não conseguem ter força nelas mesmas. Jó estava assim, irmãos, profunda dor e angústia, não tinha força nem recursos nele mesmo. E aí a quarta e última queixa dele, versículo 21, ele se queixa dos amigos que estavam perto dele. Ele diz: assim também vocês não me ajudaram em nada. Perceba que ele está falando no plural, já para os 3 amigos. E ele diz: vocês veem os meus males e ficam com medo. Parece que os amigos estavam ali, falavam, mas ao mesmo tempo olhavam para ele meio de longe, meio com medo, meio sem saber o que falar. E ele se queixa aqui, ele diz que os amigos não ajudaram em nada até esse momento. E nós vamos ver no final do livro que realmente esses 3 amigos, talvez o que eles fizeram de melhor foi estar ao lado de Jó, mas eles falaram que era mal. Nós temos que tomar muito cuidado com o que a gente fala quando as pessoas estão sofrendo, porque quando há alguém sofrendo muito perto da gente, nós também estamos sendo provados e devemos aprender, não só a pessoa. Então Jó diz: vocês como amigos não me ajudaram em nada. Ele está se queixando, e ele ainda compara os amigos a um ribeiro de águas, que você olha de longe, no meio de uma terra seca, chega perto para beber água, quando chega, a água secou. Alguém que parece que poderia te ajudar e não consegue te ajudar. Isso acontece conosco também.
Muitas vezes nós esperamos de amigos, e ele coloca aqui, que ele ficou decepcionado. Amigos também nos decepcionam. E Jó está desabafando também, já que o amigo falou tanto, agora foi a vez de Jó falar. Ele diz: vocês são como ribeiro de águas que se secam. Essa é a comparação que ele faz aí no versículo de número 17. Torrente que seca quando o tempo aquece e no calor desaparece do seu lugar. Talvez uma das grandes falhas do amigo de Jó foi a falha de não ter compaixão, e Jó coloca isso aqui. Eles não tiveram compaixão. Versículo 28, tenham a bondade de olhar para mim. Parece que nem olhar direito eles conseguiam, com aversão. E agora, irmãos, para concluir o capítulo 6, essa meditação de hoje, precisamos perceber algo muito interessante. No meio das queixas de Jó, a gente percebe que tinha virtude no coração dele. Ele preserva algumas virtudes, e eu quero destacar 3. Primeiro, ele reconhece que ele estava falando de maneira precipitada. Olha o versículo de número 3. Ele fala: esta, na verdade, ele está falando da dor dele, pesaria mais que a areia dos mares. Por isso é que as minhas palavras foram precipitadas. Então ele está dizendo: olha, eu estou me queixando, porque a minha miséria, a minha dor, ela pesa mais do que a areia dos mares. Por isso que eu estou falando de maneira precipitada. Irmãos, que coisa maravilhosa. Mesmo na dor, mesmo tão angustiado, Jó diz: eu sei que o que eu estou falando é precipitado, é no meio da dor. Nós temos que reconhecer quando a gente está falando o que não é correto. Jó consegue perceber isso. No versículo 26 também, ele deixa isso bem claro. Ele diz: por acaso vocês pensam em reprovar as minhas palavras, ditas por um desesperado ao vento? É como se ele estivesse dizendo: vocês não podem levar muito em conta o que eu estou falando, que eu estou desesperado, eu estou com dor. Mas ele está, irmãos, consciente que as palavras dele não estão corretas totalmente. Que coisa maravilhosa. Segundo lugar, segunda virtude que ele preserva, nesse capítulo a gente percebe, ele mantém a sua integridade. O versículo 10 ele coloca: isto ainda seria minha consolação, eu saltaria de contente na minha dor, se Deus tirasse essa dor, que é implacável. E aí ele diz: porque não tenho negado as palavras do santo, mesmo ferido, mesmo na dor, mesmo decepcionado pelos amigos, ele diz: eu não tenho pecado contra Deus, eu tenho mantido a minha integridade. Sabe, irmãos, quando nós estamos passando por qualquer dor que seja, mantenha a sua consciência pura diante do Senhor. Diante do pecado, confesse ao Senhor. Não se entregue ao pecado porque você está sofrendo, porque você não está tendo uma resposta de Deus, porque as coisas não estão acontecendo no seu tempo e do seu jeito. Isso é uma tentação que Satanás vai lançar contra nós. E não só o diabo, a nossa carne, ela pede gratificações quando nós estamos passando momentos difíceis. Alguns acham: para aliviar a minha tensão, eu sei que isso não está certo, mas eu estou sofrendo. E isso é engano. Jó diz: eu não tenho negado o santo. E quanta dor que ele tinha, ele não deixava a sua consciência ser manchada pelo pecado. E em terceiro e último lugar, que nós precisamos também perceber, Jó também mantém um coração disposto a aprender. Ele fala no versículo de número 24, para os seus amigos, ele diz: ensinem-me e eu me calarei, mostrem-me em que tenho errado, porque como são persuasivas as palavras retas. Mas ele diz: mas o que a repreensão de vocês repreende? Ele está consciente que as palavras dos seus amigos não estão sendo palavras de Deus para ele, mas ele diz: continuem falando, porque eu quero aprender, eu preciso aprender. Irmãos, mesmo que a gente não esteja compreendendo o momento que estamos passando, nós precisamos continuar pedindo ao Senhor para nos ensinar, ter um coração ensinável, estar disposto a ouvir pessoas, porque às vezes a gente ouve tanta coisa ruim, negativa, tanto conselho confuso, que chega uma hora que a gente, pelo egoísmo, diz: eu não vou ouvir mais ninguém. Ou pela amargura a gente diz: as pessoas não têm nada para acrescentar. Isso é amargura, isso é orgulho. Jó continua dizendo: eu preciso aprender, me ensinem. As palavras que vocês estão falando até agora não está ajudando muito não, mas continuem me ensinando.
Jó nos ensina muito, irmãos. Lembrem-se sempre lá de Tiago, capítulo 5, finalzinho da Bíblia, quando ele diz que nós devemos olhar para Jó e aprender, e ver a perseverança dele, a paciência dele, e o fim que Deus deu, porque Deus é pleno de misericórdia e compaixão, por isso Deus deu um fim, uma finalidade, uma conclusão na vida de Jó tão maravilhosa, e nós vamos olhar para essa história e nos fortalecer no Senhor e ser encorajados pelo Senhor. Até nos erros dos amigos de Jó, nós podemos aprender a lidar com os erros e limitações dos nossos amigos, que não vão ter todas as respostas para a gente, mas que nós devemos estar perto deles. Isso a palavra do Senhor nos ensina. Vamos orar? Pai, obrigado pela Tua palavra, que é clara para nós, que é fiel, que nos ensina, que nos encoraja no meio das nossas dores. Eu oro nessa manhã que nós possamos estar aprendendo com Jó, a perseverar, a nos submeter ao processo do Senhor em nosso caráter, mesmo sem entender, possamos conservar a integridade. Nós oramos por cada um de nós nessa manhã que recebe essa palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.